Esse da vendedora que tinha, a vendedora de consórcio. Vendedora de consórcio. Brincadeira, vendia... Eu não... É uma loucura, hein? A justiça não entrou nesse detalhe, mas que... mas tem de entrar, mano. Mas que foi provado... Eu quero saber detalhes disso daí. Mas que foi provado, foi. É mesmo, né? Está aqui. Tiveram de colocar detetives. Testemunhas, né? A maioria das vezes é prova testemunhal. Puxa vida, é impressionante isso. Mas hein? tem aqui, tem órgãos públicos aqui, vários órgãos públicos. Caso concreto. Caso da Moeda, por exemplo. Caso da Moeda, que é uma grande empresa do governo federal. Está aqui, caso condenado. Tem vários outros, redes. Tem uma condenação aqui de um banco inglês, 860 mil libras. Um banco americano, 3 milhões e 200 mil reais. $1.000. São coisas assim que nós vamos mostrar, inclusive, que realmente a parte mais dolorida do corpo humano é o bolso. Mas não resta dúvida. A nossa terceira convidada, que só está analisando, ela está olhando olho no olho para todos nós, que é a psicóloga da clínica Megoff, é a Eliane Ono. Eliane, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença. Boa noite a todos os telespectadores. Eu estou aqui mais uma vez, não é, Dárcio? Agradecida pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E à disposição, eu sei que muitos vão ligar, muitos vão questionar, as dúvidas nós vamos procurar tirar, né? Mas só endossando aquilo que os doutores falaram e que você também comentou, dentro do assunto, a importância de uma integração social dentro da empresa, justamente para minimizar todos esses processos que acabam parando nas mãos do corpo advocatício da empresa e fora da empresa, não é? E também de uma seleção bem feita, porque existe uma possibilidade de você minimizar tudo isso a partir do momento que você conhece muito bem os integrantes da sua empresa, né? O corpo de líderes, o corpo de subordinados, as chefias de modo geral, e que você faz o levantamento de necessidades adequado, você traça um perfil de cargo adequado, então você vai ao mercado buscar o profissional que se adequa àquele clima organizacional, aquelas chefias, aquelas lideranças, justamente para minimizar esse quadro, para que tenhamos então menos pessoas depressivas nos consultórios médicos e nos consultórios psicológicos, né? Então, existe uma possibilidade, sim, de minimizar tudo isso nas empresas, partindo justamente do órgão de RH, não é verdade, doutora? Claro. Né? Então, bom, teríamos menos clientes, mas teríamos mais pessoas saudáveis, né, habitando o planeta. Esse ponto, Eliane, seria interessante para que possamos abrir o painel, não é? Porque a contratação de uma pessoa não deixa de ser um casamento. Sim. Não é? São duas partes, né? Você tem que adequar, todo noivado, né? todo namoro, o primeiro dia, a entrevista, tudo é lindo, maravilhoso, não é? Agora é o dia a dia que vai provar. É lógico que uma análise mais apurada, ela vai dirimir as possibilidades de uma má contratação. Agora, não é satisfação garantida. Não é? É no decorrer desse relacionamento, não é, que os problemas começam a surgir. Não é? Como monitorar tudo isso, não é? Porque existem fofocas, isso e aquilo, e chega sempre ao ouvido de pessoas diretoras do RH, olha, fulano de tal foi uma péssima contratação, já arrumou confusão lá no refeitório, já chegou atrasado, já isso, já aquilo. Não é? Como separar o joio do trigo, se é logo de cara já chama, já dá uma no baço, como é que faz? Olha, a área de recursos humanos são várias ferramentas que nós temos disponíveis, né? Então vamos lá, já que nós começamos a falar da porta de entrada. Então tem lá a seleção. Então no processo seletivo, acho que a gente já pode estar observando principalmente para as pessoas que vão exercer um cargo de liderança, que seja já determinadas tendências, né? E tendências mais pelo seu estilo de liderança, mais pelo autoritarismo. Não que o autoritarismo não seja inadequado. Em determinados momentos é importante que se haja. E há cargos que exigem. Momentos que exigem, né? Então, quer dizer, o processo de seleção, você já começa a perceber um pouco esse perfil. Algumas empresas, eu até estava conversando com o doutor Aparecido, né, que teve um caso que o advogado pegou o próprio laudo da seleção
para justificar, porque da mesma forma que nós fazemos o exame médico para ver se ele tem algum problema físico, sei lá, que seja de audição, e depois sai da empresa e novamente faz um outro teste de audição para ver se teve algum problema, se teve alguma perda, a mesma coisa do ponto de vista psicológico, porque o assédio moral danifica muito, causa muita doença psicológica do indivíduo. Então, o próprio laudo da seleção poderá ajudar o advogado na sua defesa ou não. Tá. Quer dizer, de repente a pessoa entra com um estado sã, mental, e depois de um tempo que passou por um processo desse, que teve um comprometimento psicológico, e ali no laudo, comparativamente... De repente já veio estragado é também, possível, né? Isso, né? Também pode vir. Então, são várias ferramentas. Então, como vocês colocaram, da seleção. Outra ferramenta que nós trabalhamos muito, e isso é muito percebido, é o que nós chamamos de pesquisa de clima. E a pesquisa de clima traz um diagnóstico da organização. Nesse diagnóstico é depurado um pouco mais como que a liderança atua, qual é o estilo da liderança, se ele compartilha as decisões, se a comunicação que ele recebe para as atividades que ele tem no dia a dia é pertinente, se ele tem matéria-prima, condições de trabalho suficiente para desempenhar bem o seu trabalho. Então, essa é uma outra ferramenta que nós podemos utilizar, que chama-se pesquisa de clima, que serve para fazer um diagnóstico organizacional, e esse diagnóstico nós vamos perceber as relações de trabalho. E ali nós podemos identificar se tem aí alguma conduta de liderança que não esteja tão favorável, né, ou que seja um assediador, e também os grupos, né, porque nós não estamos enxergando o assédio moral somente líder e subordinado, e sim as equipes, se existe assédio entre os amigos de trabalho, os colegas de trabalho, aquela gozação no excesso, e aí, você não atingiu a meta, é mesmo, você parece frutinha, sabe, desmoralizando um ao outro, colocação de apelidos, muitos isolando pessoas, né? Então, quer dizer, é mais uma ferramenta que nós temos na mão para poder medir. A outra é a avaliação de desempenho, que vai aparecer lá, como que está o desempenho desse trabalhador, como que está o desempenho do seu líder, né? Então, o que acontece? O RH hoje tem muitas ferramentas disponíveis, mas o que mais temos trabalhado muito intensamente, esse ano que passou e esse que já está entrando, né? Muito a preparação das lideranças, exatamente para poder saber o que é a chamada de atenção e de que forma eu vou chamar a atenção do meu colaborador, para que ele melhore o desempenho dele. Para que ele se motive, né? E não para saia que ele ferido, motive, né? Não saia isso. ferido. E também veja se a forma como você está liderando o teu subordinado, isso não é um contexto de assédio. Perfeito.